e a todas. Muito bem-vindos à terceira semana de avaliação em escolas de governo. Hoje celebramos com vocês com imensa satisfação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio de sua Escola de Contas Instituto Plácido Castelo, e com o apoio da Rede de Escolas de Governo do Ceará, que está realizando este valioso evento. E para fazer a abertura oficial, passo a palavra ao presidente, conselheiro Valdomiro Távora, e logo após falará o diretor-presidente da Escola de Contas do Instituto Plácido Castelo, conselheiro Alexandre Figueiredo. Presidente, por favor, o senhor. Vou ser breve também. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente. Sejam muito bem-vindos ao evento alusivo à Semana de Avaliação em Escolas de Contas de Governo, aí na sua terceira edição. E para nossa satisfação, realizado nessa oportunidade aqui em Fortaleza e sediado no Tribunal de Contas do Estado, por meio aí do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública, Ministro Plácido Castelo, o nosso famoso IPC. Cumprimentando a todos, na pessoa do conselheiro e nosso decano e diretor do IPC, o conselheiro Alexandre Figueiredo. Ao mesmo tempo em que agradecemos aos organizadores, os parceiros institucionais, autoridades que prestigiam essa abertura, professores, instrutores, gestores, servidores e toda a equipe que trabalhou para que esse evento se tornasse realidade e fosse recepcionado pelo Instituto Plácido Castelo. Nós nos sentimos honrados em sediar tão relevante evento. O Tribunal de Contas do Estado tem passado por profundas transformações em sua linha de atuação, buscando evoluir sempre, tá? alinhado às práticas modernas, infraestrutura adequada e pessoal de excelência. Tudo isso alicerçado em pilares que alinham especialmente a inovação e o conhecimento. Não é à toa que temos obtido destacado desempenho em nossa missão institucional no exercício do controle externo, não nos restringindo somente ao papel de órgão fiscalizador, mas de instituição com visão moderna, voltada para o fortalecimento da gestão pública, visando não só a correta aplicação dos recursos públicos, mas primordialmente a plena execução das políticas públicas e a sociedade carente nos nossos 184 municípios. Não podemos deixar de destacar que, dentre as modernas ações, visão e consequente atuação inovadora, está a disseminação do conhecimento. A escolha da Escola de Governo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no nosso Instituto Plácido Castelo, para sediar o maior evento sobre a avaliação no mundo, nos traz a certeza, renova a energia e nos dá a satisfação de estarmos trilhando bem os nossos caminhos, sempre com humildade, trabalho e especialmente foco no que há de inovador e moderno. Para finalizar, reforço as boas-vindas e a nossa satisfação em recebê-los, mesmo por meio virtual, diante das circunstâncias e desafios impostos por esse momento que atravessamos, mas sem perder o mínimo de nosso mundialmente conhecida hospitalidade e carinho. Então, eu desejo a todos um produtivo evento e muito obrigado à participação de todos. Bem, presidente. Ok, doutor Alexandre. Bom, presidente, você já disse tudo que tinha para dizer, né? Eu vou apenas marcar a presença, né? Primeiro, eu quero saudar a todos, né? I salute everyone. Isso é para a doutora Maraia Maia, né? E os outros, tá certo? E dizer que o Instituto Plácido Castelo, que é a nossa escola de contas, certo? O nosso foco é exatamente preparar melhor os nossos servidores para prestar um serviço mais eficiente e é claro que ao final de cada etapa que nós estamos crescendo ao longo desse tempo todo, fazer uma avaliação dos resultados. É lógico, né? Então, nada mais propício do que essa semana, tá certo? Para que nós podemos
apurar, ainda mais que o evento é uma fusão do que é local com o que é global. E é isso que é importante para nós. Dizer que é uma grande honra para nós ter o IPC ter sido selecionado, o Tribunal de Contas do Estado, para sediar esse evento, né? Host this local and global. E eu não poderia, presidente, antes de passar a palavra para a nossa diretora executiva, a doutora Hilária Barreto, figuras que estão nesse momento. Então, eu agradecer, obviamente, né, e muito especialmente a presença da doutora Maraia Maier, tá certo? Mas também ao nosso palestrante, que vai ser o primeiro palestrante, o doutor Marcelo Guarani, e os nossos que fazem a coisa, né? Doutor Brian, né? Doutor Brian, que nós já fizemos um teste, já participei com ele do teste, doutor Brian Rodrigues, ele é consultor lá do Ministério da Economia, certo? Quer dizer, deve ser colega do doutor Marcelo Guarani. Eu não posso deixar de agradecer a nossa diretora executiva, doutor Juraci Muniz, que é a figura que vai estar aí, vai presidir vários painéis, 2 painéis, se eu não me engano, tá certo? E dizer para vocês que o que eu sempre digo, Mrs. Maia, ou Miss Maia, eu sempre digo, né? O que o Tribunal de Contas do Estado, como disse o presidente, está numa fase de muitas mudanças. E a maior mudança de todas é essa. É propiciar meios digitais, meios virtuais para um maior alcance. Tá certo? E nós temos feito isso. Eu quero, portanto, antes de passar a palavra para a doutora Hilária, agradecer ao doutor Paulo Alcântara, ao Fabrício, enfim, a todos que estão nos propiciando esse encontro muito importante para todos nós. Ok? Muito obrigado. Thank you very much. Hilária, a bola está com você. Alexandre, agradecendo as palavras do presidente do Tribunal de Contas, doutor Valdomiro Távora, o diretor-presidente da Escola de Contas, conselheiro Alexandre Figueiredo. E agora daremos início ao nosso primeiro painel e farei a apresentação do seu mediador para iniciarmos nessa manhã, que teremos 3 painéis, debateremos temas relevantes da semana de avaliação em 3 painéis pela manhã e uma mesa redonda no período da tarde. Farei a apresentação agora do Jefferson Pinheiro Silva, que é auditor federal de controle externo do TCU, atualmente lotado na Secretaria de Controle Externo do Ceará. Vem exercendo a função de secretário desde 2007. Além do cargo de auditor, exerceu também as funções de diretor de secretarias no Amapá e atualmente no Ceará. É graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e no Exército desempenhou durante 6 anos, após sua formação, atribuições normais do cargo de tenente e após ser aprovado e após foi aprovado no concurso do Tribunal de Contas da União. Também é graduado em Direito pelo CEAP e com especialização em Direito Processual Civil e Direito Tributário. Jefferson, por favor, daremos início ao nosso primeiro painel. Passo a palavra a você. Olá, bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço pelo convite de mediar esse primeiro painel no âmbito da 3ª semana de avaliação em escolas de governo. Agradeço inicialmente ao presidente do TCE do Ceará, o conselheiro Valdomiro Távora, ao senhor doutor Alexandre Figueiredo, conselheiro do TCE e diretor do IPC, a doutora Hilária Barreto, diretora executiva do IPC, né, da nossa Escola de Contas do IPC do Ceará,
E agradeço especialmente a todos que aqui participam desse evento, né? Que estão tendo a oportunidade vão ter a oportunidade de ver os nossos painelistas aqui debater sobre temas muito caros, né, para a administração pública. E esse primeiro painel, ele vai abordar o tema o papel da avaliação na construção do valor público. A palavra avaliação, ela tem por significado atribuir valor a determinado objeto de estudo, né? Eu tenho que atribuir, ela significa atribuir um determinado valor a um determinado objeto de estudo que está sendo apreciado por aquele que está fazendo a avaliação. A palavra avaliação, ela está, então, intrinsecamente ligada à ideia de valor. Palavra essa que, por sua vez, ela tem origem latina nas palavras valor, que se escreve da mesma maneira que em português, e que significa riqueza, né? E a palavra valere, que significa apresentar boa saúde, ser forte. Então, quando essa palavra é atribuída a pessoas, essa palavra está sempre conectada a qualidades positivas, como coragem, galhardia, heroísmo. E quando atribuída a objetos e ações, ela está sempre associada à noção de significância, né? Ela precisa ter significado. Então, trazendo esse conceito para a administração pública e para a administração em geral, a avaliação, portanto, ela se presta a atribuir qual a significância que uma determinada ação ou projeto ele tem para a sociedade, né? Ou para os clientes daquela organização. Mas será que a avaliação ela se presta apenas para medir essa significância, para medir esse valor, né? Que as ações dos gestores têm para a sociedade? Ou a avaliação também ela pode agregar valor a esse objeto avaliado, né? Além de medir. E para iniciar as discussões do nosso painel, nós temos dois painelistas renomados. Eu vou apresentar aqui o primeiro painelista e logo em seguida a apresentação dele eu vou apresentar a nossa segunda painelista. Então, para iniciar nossas discussões, nós temos como primeiro painelista o senhor Marcelo Pacheco dos Guaranis. O senhor Marcelo, ele é servidor público da carreira de Auditor Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Possui graduação em Economia pela Universidade de Brasília e em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, perdão. Especialista em Direito Econômico pela FGV e mestrado em Direito Público também pela Universidade de Brasília. Durante sua carreira, trabalhou com concorrência e regulação de serviços públicos e infraestrutura no Ministério da Fazenda e na Casa Civil da Presidência da República. De 2007 a 2010, atuou como diretor de regulação econômica da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e em 2011 foi nomeado diretor-presidente da agência para os 5 anos seguintes. Em 2016, foi nomeado subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil. Em janeiro de 2019, foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para o cargo de secretário executivo do Ministério da Economia. E em sua carreira internacional, atuou como presidente da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil, além de ter chefiado várias reuniões junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e a Organização de Aviação Civil Internacional, a OASA. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado. Desculpa a demora para entrar aqui. Eu tive vários problemas com os 3 dispositivos diferentes e aí eu não tinha conseguido participar do ensaio direito, mal consegui conectar. Agora estou no meu celular, foi o que deu certo. Então já peço desculpa aqui a todos, cumprimento todo mundo, agradecendo o convite por participar desse evento. Acho que falar sempre sobre políticas públicas, sobre avaliação, é importantíssimo para a gente explicar como gastamos bem os recursos públicos, né, o uso dos dinheiros públicos e o que deveria ser sempre a nossa principal preocupação de governo, né, entendendo que o público aqui presente é um público que todos nós compartilhamos essa mesma preocupação, né, como gastar, avaliar
bem o que fazemos com o dinheiro do povo. Agradecer as palavras iniciais. Eu tinha uma apresentação, mas como eu passei para o meu celular, eu vou desistir de fazer a apresentação, eu vou falar um pouco dela aqui. Eu acho até mais fácil, porque nessas virtuais, botar o slide na tela, nem sempre eu acho que funciona bem. Eu só vou pedir ajuda para o seguinte, me repete só o tempo que eu tenho, para eu poder dosar aqui. 10 minutos. Secretário. 10 minutos para apresentação e depois a gente vai ter um tempo extra para perguntas, né, para comentários finais, mas inicialmente seria 10 minutos. Secretário. Maravilha. Oi. Eu sou organizador do evento, eu estou aqui com a sua apresentação. Se o senhor quiser, eu posso passar, tá? Você consegue? No celular eu não vou conseguir nunca. Eu consigo passar aqui, se o senhor quiser apresentar. Consigo, vou tentar agora. Se você puder jogar para aí, tá bom. Tá. Aí você consegue, aí a gente vai, para a gente não perder mais tempo. Tá. Obrigado. Nada. Bom, falando um pouquinho já sobre avaliação do gasto, avaliação das políticas públicas, isso é uma grande preocupação que nós temos. Opa, ótimo. Obrigado. Vamos lá. Bom, primeira coisa, é um diagnóstico já de um tempo que nós temos no governo federal, como o nosso colega que apresentou hoje disse, eu estou há 20 anos aqui no Ministério da Fazenda, então algum tempo preocupado com alguns temas. Minha histórica é muito em regulação, concorrência, ou seja, avaliar regras, avaliar as normas que o governo impõe para o povo, mas nos últimos anos também fiquei muito preocupado com a parte de avaliação do gasto, avaliação da política pública. Ou seja, avaliar tudo que o governo faz de uma forma adequada, né? Nós estamos aqui representando o interesse do povo, representando o interesse da sociedade, recolhendo o dinheiro do povo através dos impostos, e a gente precisa gastar isso da melhor maneira possível. E é um diagnóstico que nós temos há um bom tempo, de que nós não fazemos isso, nós não fazemos essa avaliação, essa análise da forma devida, né? Precisamos fazer isso de uma forma muito melhor. Por que isso? A gente arrecada muito, gente. Nosso orçamento é de 1 trilhão e 1,5 trilhão de reais por ano, é cerca disso. Gastamos temos espaço para gastar com as necessidades do ano, cerca de 100 bilhões de reais. Então, temos muita parte do nosso orçamento do governo federal está vinculada a um monte de programa que a gente não tem uma avaliação adequada, né? Por que esses programas existem? Por que a gente tem que continuar gastando recursos com eles? Por que a gente não pode mudar isso? Por que a gente não propõe para o Congresso fazer uma mudança maior nesses programas para destinar recursos do povo para o que o povo precisa? Então, essa tem sido uma preocupação muito grande nos últimos anos, se agravou muito depois da crise de 2015 e 2016, e o governo começou a se esforçar em várias frentes, para que a gente pudesse passar a melhorar isso institucionalmente. Como avaliar melhor os recursos. Aí tem um degrauzinho que permite a gente perceber quais os nossos avanços nos últimos anos. Então, teve um grupo que foi criado ali em 2015 e a gente foi institucionalizando ele melhor durante o governo Temer, 2016, 2018, e agora, em 2019, reforçar a necessidade da criação desse grupo, né, do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. O que está por trás disso? Não adianta eu só pegar uma secretaria dentro do Ministério da Economia e botar ela para fazer avaliações dos gastos. Eu tenho que deixar claro, como uma mudança cultural institucionalizada dentro do governo, que todo mundo tem que fazer isso na hora de pensar uma política pública nova. Eu vou desenhar uma nova política, quero atingir um determinado grupo. Eu preciso pensar se é a melhor maneira de alocar o dinheiro do povo. Essa é aquela nova política. Então, não só fazer isso porque eu sei que eu posso ter a atenção de um determinado público, eu posso ganhar determinados votos, essa não pode ser a nossa toada. A toada tem que ser o que é o gasto mais eficiente do governo, né? do gasto público. Então, a gente construiu um caminho institucional para fazer essa construção com todos os entes aqui participantes do governo, para que a gente pudesse fazer essa mudança cultural, não só uma mudança de avaliação técnica, mas uma mudança cultural. Por favor, passa para o próximo. Obrigado. Então, hoje nós temos esse Comitê de Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas e do Gasto Governamental, o CEMAP, que tem uma coordenação transversal aí. Sou eu, como secretário executivo do Ministério da Economia, secretário executivo da Casa Civil, secretário executivo da Controladoria Geral da União, ou seja, pessoas que estão interessadas na coordenação das políticas públicas, no gasto adequado do dinheiro público, trabalhando de uma forma transversal com todo o governo, para fazer avaliação de políticas. Um lado, avalia o gasto governamental, ou seja, políticas que eu estou transferindo renda dinheiro diretamente, e o outro que vai avaliar os subsídios, a parte de renúncias tributárias. Então, a gente tem essas duas frentes diferentes para ver qual seria o melhor uso do dinheiro público.
Por favor, se você puder passar o próximo. A gente criou, então, rotinas, né, de como que a gente prepara, faz a avaliação das políticas, delibera sobre o que vamos avaliar, institui uma lógica de que, olha, tem um conjunto de políticas que vai ser avaliado de tempos em tempos e que a gente, com isso, a gente cria uma rotina de fazer com que todos os ministérios envolvidos em políticas públicas possam saber que vão ser avaliados, se preparem para essas informações. Pode passar para a próxima. Com esse trabalho que já começou a ser desenvolvido, nós verificamos, lá já tem uns 3 anos, que políticas extremamente importantes, políticas que têm retorno social importante, precisavam ser avaliadas e conseguimos grandes ganhos com nessa avaliação. Então, aí na tela tem algumas políticas, auxílio-doença, BPC, Bolsa Família, Seguro-Defeso, que foram políticas que nós avaliamos que, olha, ela tem uma determinada intenção social, mas muitas vezes está descalibrada, desfocalizada, precisamos aprimorar isso para poder entregar o melhor resultado para a sociedade. Disso, diversas orientações e determinações para fazer alterações dessas políticas já foram derivadas. Então, logo aí embaixo, 2 MPs, decretos de revisões das normas que estão aí gerando uma grande economia para o Estado. Pode passar para a próxima. Então, estamos ainda num ciclo de avaliação de diversas políticas que estamos terminando de fazer essa avaliação agora, de que foram estipuladas no último ciclo. Então, aí, Previsto, Proagro, Conta de Desenvolvimento Energético, PROGÉ, Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, FIES, Zona Franca de Manaus, Política de SEBAS e Lei de Informática. Passa para o próximo também, por favor. Esses primeiros de subsídios tributários, né, de todas as coisas que nós abrimos mão de receber tributos, e no próximo são os gastos diretos, onde efetivamente o governo desembolsa recursos. Tem aí também previsto o que nós estamos terminando neste ciclo: judicialização dos benefícios pagos pelo INSS, seguro-desemprego, defesa agropecuária, componente especializado de assistência farmacêutica, seguro-defesa e sobreposição de políticas públicas no Ministério da Cidadania. Já pensando no próximo ciclo, pode passar para o próximo, por favor. Selecionamos outras políticas que já estão entrando no nosso cronograma aqui de avaliação, e aí já estão descritas aí na frente: leasing de aeronave, Simples Nacional, fundos constitucionais de financiamento, despesas médicas, PRONAF, aposentadoria por moléstia grave ou acidente, entidades filantrópicas, Minha Casa Minha Vida. E já no próximo, por favor. Também pegando linhas do PPA para a gente poder botar nessa lógica de avaliação, e aí já quantificando até mesmo quanto cada recurso, quando cada política está sendo alocada de recurso, para que a gente tenha uma correta dimensão desse trabalho. Pode tirar, Paulo, por favor, a apresentação. Muito obrigado, viu? Obrigado pela ajuda. Qual é a lógica aqui, gente? Entendemos que é importantíssimo, né? Aqui no Ministério da Economia nós somos criados para fazer reforma. O Ministério da Economia foi criado em 2019, no governo Bolsonaro, por uma ideia do ministro Paulo Guedes, que era preciso juntar diversos ministérios para a gente fazer a reforma necessária que esse país precisa passar para poder ter um crescimento econômico estruturado, né? Ele virou um grande ministério, ele fica sempre aqui no organograma atrás de mim para eu lembrar o tamanho do que temos que cuidar aqui. São 8 áreas diferentes, com 8 focos de reforma: reforma fiscal, previdenciária, trabalhista, abertura comercial, reforma tributária, competitividade, produtividade, desburocratização. Então, são várias frentes que estamos trabalhando ao mesmo tempo. Mas tem uma grande reforma que nós já começamos há uns 2 anos e que a gente continua implementando aqui dentro do Ministério, que é essa reforma da avaliação do gasto, reforma da avaliação de tudo que fazemos. Isso, para mim, eu sempre junto com meu histórico de regulador, né? Eu tenho que avaliar muito bem cada centavo que eu vou gastar do recurso público, assim como eu tenho que avaliar muito bem cada custo que eu vou gerar para um cidadão novo. Então, na hora de eu fazer uma regra nova, de eu impor, como na ANAC nós fazíamos, na criação de regras para treinamento de pilotos, criação de regras para funcionamento de empresas aéreas, eu tenho que explicar por que eu estou criando ela, qual é o benefício, por que eu vou gerar um custo novo sobre um regulado, sobre um cidadão, porque eu não tenho o direito de criar custos desnecessários para as pessoas. Então, isso tem que ser avaliado. Em regulação, a gente chama de análise de impacto regulatório.
Em gasto, a gente também tem que avaliar cada centavo que a gente gasta de uma forma adequada, como se fosse o nosso dinheiro, né? Quando eu vou gastar o meu dinheiro na minha casa, eu avalio direito o que eu estou fazendo. Eu preciso avaliar o dinheiro do povo, porque eu estou agindo aqui em nome do povo. Então, eu preciso fazer essa avaliação. Antes de criar cada política nova, eu preciso pensar se realmente a melhor forma de alocar o recurso é essa, e não numa outra política. E as políticas estabelecidas precisam de ciclos de avaliação permanente. A cada X anos, nós vamos ter que avaliar as políticas para ver se elas estão sendo adequadas a seus objetivos. Essa é uma reforma muito silenciosa, talvez não visível, mas que muda a cultura, muda a forma da gente trabalhar. E é muito importante a gente focar nisso para fazer a mudança, de fato, que esse país precisa. Dentro do Ministério, esse movimento já estava vindo dentro do governo Temer. Nós criamos guias de avaliação de políticas públicas, ex ante e ex post, políticas que vão ser criadas e políticas que já estão em execução, e guia de análise de impacto regulatório, que foram apresentados, inclusive, para os ministros na transição, fez parte do kit deles de entrada no governo. Todo mundo ganhou esse kit para poder já passar para as suas equipes. Então, a gente já começa esse governo com uma base conceitual muito boa para fazer isso, que a gente precisa continuar fazendo e implementando. Aqui no Ministério, nós temos uma secretaria específica para isso, Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas. Ela tem um nome grande, que cuida de loteria, energia, a gente está sempre trabalhando para focar ela melhor, mas ela cuida desse tipo de avaliação, né? Temos a secretaria dentro da área da Secretaria Especial da Fazenda, voltada para isso. Está tudo junto. Quem faz o orçamento do governo, Secretaria do Orçamento Federal, quem executa o orçamento, quem gasta, Secretaria do Tesouro Nacional, e quem avalia, a SECAP, que é essa secretaria que faz a avaliação do gasto. Esses três coisas são para deixar junto: orçamento, execução e avaliação, como uma lógica permanente institucionalizada para o governo. Essa secretaria faz parte da lógica também da estratégia do ministro. Uma das nossas reformas é a reforma fiscal. Eu poder pegar o orçamento e tentar desvincular, desobrigar, desindexar o máximo possível. Tem muitas políticas que estão aqui simplesmente porque foram votadas pelo Congresso há 20, 30 anos, por causa de um conjunto de forças políticas daquele momento, e não representam mais o que essa sociedade precisa. A gente está vendo isso agora na crise do coronavírus. Tem muita coisa que a gente sabe que a sociedade está precisando e a gente não tem recurso livre para poder alocar para isso, porque eu estou parado em várias políticas que não fazem mais sentido nesse momento. A gente precisa ter a liberdade para poder fazer esses gastos de acordo com as necessidades do povo para cada instante, para cada momento. E a avaliação é um instrumento que vai nos permitir fazer isso. O povo entender o que o dinheiro dele está sendo gasto e o governo ter os instrumentos adequados para ponderar isso. Então, essas minhas palavras iniciais. Espero não ter passado dos 10 minutos. Muito obrigado pelo tempo e pela ajuda na passagem dos slides. Conseguiu controlar o tempo direitinho aí. E antes de prosseguir, eu queria só dar alguns avisos de caráter geral. Eu queria solicitar que os participantes, sempre quando forem enviar perguntas, eles utilizem aí né, na plataforma, do lado direito. Pode ser por áudio? Pode ser por áudio. Não, as perguntas deverão ser enviadas todas aí na plataforma, do lado direito inferior, tem uma parte de perguntas e respostas. Então, eu peço para que todos os participantes, se quiserem enviar perguntas, eles coloquem as perguntas por meio dessa localização, desse dispositivo aí na plataforma, e peço para que eles identifiquem também qual é o palestrante a qual se dirige a pergunta, né? Se vai ser para o professor Marcelo ou para a nossa segunda painelista, que vai já se apresentar, que é a professora Maraia. Então, esse seria o primeiro aviso, ok? E também que nesse tempo inicial, avisei o professor, esqueci de avisar no início, então cada palestrante terá inicialmente esses 10 minutos iniciais para fazer as suas exposições, e depois teremos um tempo aí para que o mediador teça algumas considerações, e depois iremos para a fase de perguntas. Eu peço perdão aí ao Jefferson, não é, Jefferson? Isso. É porque eu estou vendo aqui à direita que tem perguntas e respostas, mas eu estou tentando digitar a pergunta e não estou conseguindo. Porque, doutor Alexandre, como o senhor está na sala, o senhor não tem acesso. O senhor pode fazer diretamente, entendeu?
Pois é, não é o que eu perguntei. Pois é isso que eu queria saber, se eu posso fazer a pergunta em áudio mesmo, ao vivo mesmo. Pode, é a única forma do senhor fazer, porque o senhor faz parte da sala. Pode fazer, à vontade. Na verdade, deixa, Eu, deixa eu então pedir. É uma pergunta e um conjunto e um convite bem rápido. Alexandre, deixa eu pedir então, remete então ao Paulo, o Paulo remete via organização aqui para a Sandra, só para a gente manter então o padrão, tá? A gente só tem intervenções via chat, então o senhor remete ao Paulo pelo WhatsApp e aí a gente segue o procedimento a partir de agora. Só uma sugestão, como o doutor Alexandre já está na sala, na hora que iniciar o momento das perguntas, aí ele fala diretamente, senão vai virar uma burocracia desnecessária, eu acho. A minha pergunta é muito simples, é diretamente ao doutor Marcelo, como é que os tribunais, com as suas escolas de governo, com as suas escolas de contas, podem ajudar. E o segundo é um convite. Quando for passar dessa fase da pandemia, e a gente já puder fazer eventos presenciais, se o doutor Marcelo se dispõe a atender um convite para me dar uma palestra para nós no Tribunal de Contas do Estado. Essas duas coisas. eu pediria, doutor Alexandre, se for possível, porque como a fase de perguntas a gente tinha planejado para ficar depois da apresentação da segunda painelista, que o doutor Marcelo pudesse responder, né? Eu já anotei a pergunta aqui, eu posso repassar. Aqui, pode deixar que depois eu respondo devidamente. Obrigado. Porque aí a gente segue todas as perguntas para o mesmo painelista, que aí a gente ganha tempo e agilidade aqui no. Sem dúvida, sem dúvida. Tá ok? Obrigado. Bom, então, dando continuidade, mais uma vez agradecendo ao professor Marcelo por suas palavras, né? Tenho certeza que todos, assim como eu, ficaram bastante admirados, né, com sua apresentação. E continuando com as discussões do nosso painel, nós temos como segunda painelista a senhora Mariah West Myers. A senhora Mariah Myers é diretora sênior de avaliação da equipe de assessoria de métodos do Grupo de Avaliação Independente do Banco Mundial. Ela tem 20 anos de experiência trabalhando como avaliadora em educação, urbanismo, descentralização fiscal e outros programas do setor público. Mariah também tem formação em educação de adultos, gerenciamento de conhecimento, gerenciamento de desempenho e desenvolvimento organizacional. É líder de equipe de programas de desenvolvimento de capacidade de avaliação no grupo de avaliação independente do Banco Mundial. Treinou profissionais do governo na África, Extremo Oriente, Sul da Ásia, Europa e América Latina em métodos e sistemas de monitoramento e avaliação, bem como avaliações de necessidades. Ela possui mestrado em assuntos internacionais, com ênfase em economia, e um segundo mestrado em educação, ambos pela George Washington University. Mariah atua na Associação Americana de Avaliação e foi co-presidente do Grupo de Interesses Temáticos de Avaliação de Necessidades da Organização. É coautora do livro Um Guia para Avaliar Necessidades, ferramentas essenciais para coletar informações, tomar decisões e obter resultados de desenvolvimento. Mrs. Mariah, you are very welcome and you have the word, please. Sorry. Thank you very much. I'm so pleased to be here today, and I will be relying on my wonderful colleague, Leonardo Lemes, to help me during this session since I do not speak Portuguese. And Leo, do you want to just say hi? Okay. You are muted, Leo. Leo, you are muted. Do not hear you, Leo. You are all... Aparentemente ele saiu da sala, foi desconectado, aparentemente.
Maria, he's off the room. He's trying to reconnect. That's information that we Okay. had. Well, Ele é o tradutor? Sorry. Sim. É melhor ele esperar? Leonardo está na sala, o áudio dele que está desligado. Para mim está ligado. Estou tentando ativar, mas para mim está ligado o áudio dele. Leonardo, fala, pelo amor de Deus, para a gente ouvir. Ele tinha entrado antes, mas agora acho que... Porque ele tá com um sinal ruim. Maria, we are trying to reconnect him and try to see if you can hear me. Oh. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Perfeito. Desculpa, houve algum erro aqui na... Mais uma vez está com o áudio desligado, Leonardo. Veja se não é só sensibilidade. Ok. Perfeito. Prazer a todos. Desculpe a demora técnica, às vezes ocorre. Meu nome é Leonardo Lemes. Eu sou oficial sênior de operações do Banco Mundial e tenho mais de 12 anos de experiência trabalhando no Banco Mundial. Trabalhei na área de assistência técnica a países voltados para desenvolvimento do setor privado. E nos últimos 2 anos eu tenho participado desse processo de capacitação dos países nessa área de monitoramento e avaliação. Hoje estarei acompanhando aqui minha colega Mariah Westmyers para fazer uma tradução da melhor maneira que eu puder, dado o fato que o meu português já é um pouco enferrujado, e contribuir da forma possível no debate que vai ocorrer posteriormente. Agradecendo aos organizadores do evento, lembrando também que eu sou um dos colegas que criou a Semana de Evaluação Global, e eu coordeno essa iniciativa de forma global desde Washington. Um grande abraço a todos e estou à disposição para o começo da sessão. Okay, thank you again to all of the speakers today. I won't name you individually, just to save time, but thank you for inviting me. So if we could pull up the slides. All right, and the next slide, please. So today I'm framing my discussion around the writing done by Eleanor Chalimsky. And she's still alive. She's an influential evaluator, known both in the US and globally. As a senior evaluation official in the US government, she's written much about evaluation in public programs and policy. And I never worked for her, but I was lucky enough to work for people and to be trained by people who worked for her for a number of years. Leo? Leo, did you want to come in? Yes, just the previous slides. There you go. Então, o que a Mariah estava a dizer é que ela vai falar um pouco sobre a experiência de trabalho da ex-diretora do Programa de Avaliação, da Divisão de Avaliação e Metodologia dos Estados Unidos, principalmente sobre um livro que ela escreveu, o Manual de Sabedoria da Avaliação, que fala sobre o propósito da avaliação em uma sociedade democrática, né? E quais são as lições que a gente pode aprender de pessoas como ela, que trabalham nessa área, e o que podemos tirar dessas lições para o nosso próprio trabalho de temas em diante. Okay, next slide. All right, Chalimsky summarized 4 areas of value of evaluation. So the first is public information. Could we go to the next slide? Thank you. The first is public information. The public has a right to know about government performance. We want to know, as a public, what are the programs doing? How are the public funds being spent, as Marcelo was saying? Are targets being achieved?
In terms of knowledge enhancement, what is the new knowledge available to improve public programs? And what are the lessons from evaluation? Are we incorporating them? The third one is about agency development. How can evaluation help our agencies do better and want to do better? So how can the agencies perform better themselves that have responsibility for implementation and planning? And finally, oversight. Evaluation helps to keep the government honest by having checks on programs and policies. And we'll look at each of these. Leo? Bom, estamos resumindo aqui os 4 motivos para avaliação de políticas públicas, programas e práticas. Em primeiro lugar, vem a informação pública e o valor que isso tem para que a performance do governo seja transparente, para que a população tenha acesso a essa informação e possa trabalhar com o governo em parcerias para atingir as metas que são postas de forma colaborativa. O segundo ponto é o aspecto de aumento de conhecimento para a ação governamental com novos dados e lições, né, através do qual, através do conhecimento, podemos elaborar políticas públicas mais eficazes, baseadas nas experiências de outros programas e projetos. Terceiro ponto é o desenvolvimento institucional, que nos ajuda a aprimorar as capacidades internas e nos permite criar uma cultura de aprendizado, na qual as experiências de outros projetos, as lições desses projetos são utilizadas no design de políticas públicas futuras, que com essas lições poderão ser mais eficazes. E, finalmente, temos pontos de supervisão, né, que é focado para estimular a honestidade, a transparência e promover, vamos dizer, um debate, um ceticismo de dissidência, né, mais um debate, um diálogo para que haja um entendimento comum de quais são as lacunas e quais são as oportunidades que nós temos coletivamente para preencher essas lacunas. Next slide. Okay, so quickly, in 2020, though, now, how can we use Chilimsky's framing as evaluators and public sector employees, and what can we do to promote evaluation value in these 4 areas? Leo? Next slide. Em 2020, como os avaliadores e funcionários públicos do setor público, o que nós podemos fazer para promover o valor da avaliação nessas 4 áreas, né? Que é um ponto que o Alexandre tocou anteriormente. Próximo slide. Okay, on public information, we want to best inform the public. We must start thinking about the public as a sort of a central. We need to think about utilization of evaluation information as kind of a central part of our evaluation work. Because we take a lot of information from our citizens, but we really need to be intentional about giving back and sharing with them our evaluation findings. And there are many ways we can do that. And so we should think about access. And I won't talk about the bottom part of this slide, but we'll see it in the next couple of slides. Leo? O primeiro aspecto, né, da avaliação, como havia mencionado, é a informação pública sobre a performance do governo. E a utilização dessa informação no monitoramento e avaliação, ele deve ser central no planejamento, e não como uma reflexão tardia ou como um ponto a ser estudado ou olhado após a implementação. É um processo que deve fazer parte do planejamento. E em países onde a prática de monitoramento e avaliação está bem estabelecida, são lugares onde o público tem direito a dados e informação, no qual a sociedade civil tem acesso a essa informação e pode estar extraindo esses dados para fazer sua própria análise de como eles veem a performance de vários projetos.
A parte de baixo do slide, a Mariana vai falar agora, porque ela vai mencionar no próximo slide. Okay, in the next slide, I'm showing you what we do in our department at the World Bank Independent Evaluation Groups, just in terms of communicating with our stakeholders and public. You can see in the left panel, we show the names and the faces of our evaluators. We use a lot of social media, such as Twitter. We do a lot of streaming events and live events, and we keep recordings available. And we publish our reports and ratings. And these are just some of the ways we communicate. Leo? And then next slide. Exemplos de como informação é passada, né, no caso do exemplo que foi dado do Grupo Independente de Avaliação do Banco Mundial, onde Mariah e eu trabalhamos, e como esses dados são públicos e podem ser utilizados por vários stakeholders para fazerem suas próprias análises. And then this is just an example that I'm very familiar with, which is Jalisco State in Mexico, in terms of how they visualize their monitoring data and make their evaluation information public. And I'm sure that this is happening in states and the federal government in Brazil, but I think this is a very nice example which you may wish to explore. Leo? E aqui temos o exemplo no estado de Jalisco, no México, onde eles têm um portal de informações do projeto de desenvolvimento deles, no qual é apresentado, de acordo com os diferentes metas que eles têm, são apresentados os resultados, os monitoramentos, os dados que são coletados e avaliações que são feitas desses projetos. E a Mariah mencionou que no Brasil devem existir alguns desses exemplos como este, mas estamos colocando esse aqui só para ilustrar para vocês quais são muitas possibilidades de manter a informação sendo um bem público. Okay, in the next slide, so we talk about knowledge enhancement. So what we're looking for here is we want the government to act on the evaluation information and the new data. So we're concerned about, I'm sharing 3 ideas here. One is we build feedback loops so that the evaluation gets embedded into new operations. One, we want to think about our knowledge being timely. So in the next slide, which I will not discuss, in my office, we provided information about lessons from crises from COVID that we made available within a matter of a couple weeks. And then finally, we want to think about how we can embed research, such as a lot of impact evaluation research, systematic reviews, and so forth into our programs. Leo? And then we'll skip the next slide. Então, o aspecto de aumento de conhecimento é justamente focado para a ação governamental, para que esses novos dados e ações possam ser incorporados. Tem 3 elementos neste processo de aumento de conhecimento. Um, através de feedback, no qual a gente pode incorporar sistemática e intencionalmente evidências avaliativas ao planejamento e implementação, dando, por exemplo, construindo uma base de conhecimento sobre o alívio da pobreza, quais políticas educacionais foram ou são mais eficazes, não só no Brasil, mas em outros lugares, para que nós podemos tirar lições dessas experiências também. Existem as lições oportunas, né, e dando exemplo aqui o caso do grupo do Banco Mundial, do grupo independente, né, onde eu e Mariah trabalhamos, no qual nós coletamos informações de avaliações de crises anteriores, sejam elas pandemias ou outros tipos de crises, e quais as lições que nós tiramos dessas experiências para lidar com a situação que estamos lidando neste presente momento. E tem também a questão de pesquisa sobre associações e outros fatores de políticas, né? Revisões sistemáticas, avaliação de impacto da economia comportamental, etc. Okay, we'll skip the next slide. Go to the next one, please, as I'm aware of the time constraints. So we want to think about agency development, and we can develop our own agencies to be more evaluative in the way they operate through evaluation capacity building
And as Marcela mentioned, there are evaluation policies, acts, laws that are really helpful to promoting evaluation. Leo? Com relação ao desenvolvimento institucional, para ajudar a aprimorar as capacidades de aprendizado, nós falamos, né, e temos várias opções, como a profissionalização, contratação de profissionais nessa área, criação de competências e currículos de treinamento, estágios para que a prática possa ser incorporada no aprendizado e, como exemplo, também compartilhamento de ideias, como é o caso da Semana de Avaliação do Local. Okay, next slide. And then finally, oversight. Marcelo touched on oversight a bit, but you know, oversight is a very important role. Nobody really likes oversight, but as a U.S. Supreme Court justice from the 1930s said, sunlight is the best disinfectant, and it provides sort of sunshine on what we're trying to do. It provides transparency and openness, and it helps us to make corrections to our programs and policies. Leo? Finalmente, nós vamos falar sobre a supervisão, que serve para estimular a honestidade, transparência e promove o diálogo. E como existe um dito que foi pela Louise Brandeis, da juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, a luz solar é o melhor desinfetante. Então, isso nos leva a pensar como é importante valorizar a supervisão, a transparência, planejar com antecedência os resultados esperados através das teorias de mudança, observando a performance de cada meta, e preparar regularmente comunicação para ver o desempenho dos resultados, né, para que os tomadores de decisão possam estar informados sobre essas evidências. And just a joke, but I realized that this quote might look like it was written by Trump, but it was not. E como brincadeira, parece que essa fala da Louise Brandeis parece que foi algo dito pelo Trump, mas não é o caso. All right, and the next slide. So I would like to thank you for letting me join you today, and one day I hope to meet you in person with the blue skies of Fortaleza above me and the ocean in front of me. I've been to Brazil many times, but never to Ceará and the Northeast, so I look forward to that in the future. Thank you. Thank you, Leo. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar algumas ideias. E gostaria no futuro de estar presencialmente aí com vocês em Fortaleza ou em qualquer outro lugar do Brasil. Noé já visitou algumas partes do Brasil e quer muito conhecer o Ceará. Obrigado a todos pela participação e audiência. Thank you very much, Mrs. Myers, for your presentation, and it will be an honor if you visit us one day. And obrigado, Leonardo, pela cooperação aí em nos ajudar a compreender melhor aí a apresentação da professora Myers. E eu acho que ficou claro para todos, a partir das exposições, que a avaliação possui, sim, um papel fundamental na agregação de valor aos produtos da ação estatal, né? Nós podemos ver na fala do professor Marcelo, por exemplo, questões como a importância do interesse público dos gastos, a transversalidade dos gastos, a necessidade de uma sinergia entre controle e gestão, trabalhando juntos nessa atuação estatal, né? Nós vimos também na fala da professora, por exemplo, quando ela falou os 4 pontos dela, a importância da informação pública muito ligada à questão da transparência,
né? Questão do aumento do conhecimento, através de avaliação de impacto, né? Dessas ações públicas, qual é o impacto que essas ações públicas estão tendo para a sociedade. Isso está ligado à questão do interesse público, né? A questão da capacitação ligada ao desenvolvimento institucional, e aí da importância das escolas, né, das escolas de capacitação, e aí seguindo aqui as nossas escolas de contas, né, e por fim a questão da supervisão, trazendo também um pouco da questão de gestão e da ética, né. Já faz algum tempo que a administração pública e os órgãos de controle eles entenderam a importância da avaliação e do valor agregado para a sociedade nas ações e nos projetos estatais, né. Em parte, esse entendimento foi um dos responsáveis pela mudança, inclusive, dos perfis de auditoria dos órgãos de controle, por exemplo, que passaram de um modelo que era baseado estritamente em auditorias de conformidade para um modelo que passou a agregar auditorias operacionais, pautadas, por exemplo, na avaliação de resultado das políticas estatais, né? E, por exemplo, mais recentemente, esse entendimento da importância do valor público também foi responsável, por exemplo, pela modificação do próprio modelo de prestação de contas ordinárias, por exemplo, a ser apresentado por TCU pelas organizações federais. Um modelo que hoje ele é pautado na elaboração de relatórios de gestão na forma de relatórios integrados, nos quais a importância deixa de ser a mera observância de normativos, né, a utilização dos recursos que os órgãos têm à sua disposição, e essa importância passa a verificar como é que as organizações estão utilizando esses recursos que elas possuem para gerar resultados para a sociedade, né? Agregando valor à atuação estatal. Os relatórios de gestão devem demonstrar que esses produtos eles são úteis para a sociedade. Aí vem a questão do impacto lá que foi falado lá pela professora, né? Eles têm que ser úteis para a sociedade e atender essas demandas de interesse público, né? Esse, portanto, é mais um exemplo de como um instrumento de avaliação ele pode induzir o gestor a agregar valor às suas ações, né? E eu acho que nós podemos, então, passar para as perguntas que foram elaboradas aqui para os nossos participantes, né? E eu aproveito, se puder, Marcelo, já poder responder a questão que foi formulada pelo doutor Alexandre, né? Sobre como é que as escolas de contas podem ajudar nesse processo, né? Nesse processo e sobre o convite que lhe foi feito, né? Depois eu prossigo com as demais perguntas, pode ser? Jeff, se eu puder te pedir, Jefferson, para você me antecipar o resto, para eu tentar responder de uma vez, vou te explicar por quê. Eu tô aqui no Ministério da Economia, eu vou ter uma reunião no Ministério das Minas e Energia, que eu acabei de ser informado que eu vou ter que ir no lugar do ministro. E é daqui a uns 3 minutos. Então, assim, já vou chegar atrasado lá. Se vocês não se incomodarem, eu vou pedir mil desculpas pela indelicadeza. Pois eu vou listar rapidinho aqui. Tá bom, obrigado. Então, seria a primeira pergunta seria a do conselheiro, né? Sobre o que você entende do papel das escolas. Notado. Uma segunda pergunta que foi elaborada pelo Carlos Eduardo seria que ele gostaria de saber se há boas práticas de avaliação identificadas em estados e municípios e se o governo federal tem buscado apreender e ouvir essas práticas, né? Uma segunda pergunta seria como você enxerga o papel do controle externo na avaliação de políticas públicas, né? Eu acho que seriam basicamente essas perguntas, as demais a gente pode deixar para a professora. Eu tô aparecendo? Sim. Bom, obrigado pelas perguntas. De novo, desculpa. E aí já pedi mais uma desculpa, acho que eu já pedi umas 3 ou 4 desculpas por várias coisas, mas como eu entrei correndo, desesperado aqui, eu acabei não cumprimentando adequadamente todo mundo que estava presente, né? Então, de novo, agradecendo a organização de vocês, cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ceará, doutor Valdomiro Távora, o diretor Alexandre Figueiredo, que já me fez até perguntas sobre as escolas do tribunal, e a diretora executiva também da escola, a Hilária Barreto. Desculpa por não ter entrado na casa de todo mundo sem fazer os devidos cumprimentos. Como eu estou operando no celular, já tocou o telefone, entra o WhatsApp, eu estou com dificuldade de manutenção desse negócio, ao mesmo tempo que consigo acompanhar o evento. Mas vamos lá. Bom, primeiro, como tribunais de contas estaduais podem ajudar? Eu acho que essa mudança cultural é uma mudança de todos nós, né? Mudança do ambiente institucional
fazer com que todos entendam a importância dessa avaliação. O Tribunal de Contas tem um papel preponderante nisso. É a função de vocês garantir que o dinheiro do povo seja usado da forma adequada, né? Não é ter uma preocupação só com a punição. A gente não está aqui para punir aqueles que... A gente está aqui para punir aqueles que fazem errado. Tem que ser punido mesmo. Aquele que desvia recurso tem que ser punido. Agora, muitas vezes, o servidor público está na tentativa de acertar, tentando focar nas melhores políticas públicas, e ele tem dificuldade de instrumento disso. Então, o tribunal pode ajudar a construir os melhores instrumentos para que nós possamos avaliar as políticas na hora que estamos preparando, né? Aqui com o Tribunal de Contas da União, nós desenvolvemos muito essa parceria, preocupação de juntos fazermos todo mundo entender que é importante avaliar. Não é o tribunal punindo o mau uso do gasto, simplesmente tem que punir, mas essa função é uma função construtiva, onde tanto nós, o Poder Executivo, quanto o Tribunal de Contas, temos o mesmo interesse. O Tribunal de Contas não quer nos punir, ele quer nos ajudar a fazer o melhor uso do recurso público, avaliando e mostrando para a sociedade. Então, todos os tribunais de contas da União e os estaduais têm um papel importantíssimo na construção dessa cultura. E é muito delicada o limite entre a punição e a não punição. Então, por exemplo, quando nós fizemos os guias aqui de avaliação de políticas públicas, nós levamos para um comitê de governança que nós criamos também no governo, formado pelo ministro da Casa Civil, pelo ministro, na época, da Fazenda, do Planejamento e da CGU, e pedimos para eles recomendar para que todos utilizassem aquilo. Uma recomendação, não é uma determinação. Poderíamos mandar, todo mundo, a partir de agora, antes de fazer política, tem que seguir o guia. Só que a gente ia gerar uma paralisia, uma antipatia dos ministros. Então, as pessoas ainda não estão acostumadas, ia virar uma burocracia nova. Então, é muito importante a gente criar essa rotina, as pessoas entendam a lógica, incorporem, e aí sim a gente faça uma mudança institucional. Então, levamos isso para o TCU, para eles entendessem disso e também não começassem a cobrar de todos os gestores a imediata aplicação dos guias. Senão a gente ia ter uma rejeição ao guia e não um aproveitamento do guia e uma mudança cultural. Então, acho que essa construção junta de apoio, de suporte, de todo mundo andando junto, é muito importante entre o Executivo e os tribunais de contas. Acho que esse é o principal papel, né? Sobre o Ceará, bom, eu estou à disposição para ajudar quem precisar, para conversar com quem precisar sobre essa mudança, essa cultura. É um trabalho que a gente tem feito nos últimos anos do governo, então faz parte do nosso trabalho também ajudar a fazer a mudança cultural. E para ir ao Ceará, gente, não precisa nem de convite, a gente vai com prazer sempre. Então, quando passar isso tudo, será um prazer enorme estar aí com vocês para poder fazer essa apresentação, para poder ajudar a gente, como a gente consegue construir isso junto. Sobre práticas de estados e municípios, eu confesso que eu não tenho aqui o levantamento. A gente estudou muito práticas internacionais, e pelo que eu me recordo, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio atrás, nós fizemos até um evento com Colômbia, Chile, Coreia do Sul, sobre melhores práticas de políticas públicas. O Banco Mundial sempre nos ajudando, agradecer a Maura pelo sempre apoio, o Leonardo. E a gente não... Eu tenho essas experiências internacionais, como países nível de desenvolvimento muito parecido com o nosso, tem culturas de avaliação institucionalizadas, já organizadas dentro do seu governo, muito melhor do que nós temos, né? Por exemplo, Colômbia, México, Chile, já tem isso de uma forma muito mais estruturada, tanto para regulação quanto para gasto. A gente precisa introduzir isso aqui. Nos estados, eu vou ficar faltando. Confesso que eu não tenho esse bom levantamento, mas eu vou pedir para a minha equipe aqui levantar, para a gente, num próximo evento, já conversar sobre isso e ver como nós podemos juntar as melhores práticas estaduais também. Tá bom? Muito, muito obrigado pelo espaço. Desculpa se eu sumir correndo aqui daqui a pouquinho, mas eu vou tentar ficar mais alguns minutos ou levar o celular comigo aqui até eu chegar no outro ministério. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. E prosseguindo aqui com as perguntas, aí eu vou dirigir a próxima pergunta para a professora Maias, aí eu solicitar mais uma vez a colaboração do Leonardo, para que ele possa traduzir as perguntas para a professora. E logo depois das perguntas, ela pode já fazer também as suas considerações finais, tá bom? A pergunta... Foi uma pergunta aqui que foi feita pela Marília Carvalho. Ela pergunta qual seria o papel dos órgãos de controle, mais uma vez, né? E aí ela não restringiu apenas aos tribunais de contas, mas aí qualquer tipo de órgão de controle. Aqui no Brasil nós temos vários, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, né? Controladorias, e aí
essa pergunta acho que pode ser feita de maneira genérica também para a professora. Qual seria o papel dos órgãos de controle no trabalho de avaliação da política pública e se ela tem experiência trabalhando em avaliação com algum desses órgãos de controle externo? Ô Jefferson, eu posso fazer uma pergunta direta também para acrescentar? Pode sim. Prefere fazer também logo tudo junto? Pode ser que ela já responde as duas e já faz os comentários finais, pode ser. É mais um comentário do que uma pergunta. Ah, bem rápido. Bem rápido. Eu vou fazer em português mesmo, né? Embora pudesse fazer em inglês, para a professora Maraia, Mrs. Myers. Nós tivemos um trabalho muito amplo aqui no Ceará, em parceria com o Banco Mundial, né? Principalmente na área de águas, né? Construção de açudes, adutoras, né? E outros, esgotamento, vários trabalhos. E também fizemos, por exigência do Banco Mundial, eu era secretário de Recursos Hídricos, que nós criamos uma companhia, que é a COGÉ, de gestão de recursos hídricos. E essa companhia é exatamente para avaliar esses resultados, tá certo? Dessas obras. A Constituição Federal, no seu artigo, o caput do seu artigo 31, já prevê a avaliação, a economicidade e a eficiência da administração pública, né? Fora a publicidade, fora a moralidade, fora a impessoalidade, nós também prevemos isso. Agora, não é uma cultura latino-americana ou até mesmo dos tribunais de contas fazerem essas avaliações, tá certo? E é por isso mesmo que nós precisamos de uma maior interação com a experiência, por exemplo, do Banco Mundial, fazer essas auditorias de resultado ou de operacionais, como você disse. Então, o meu comentário é esse, e, ao mesmo tempo, é dirigido à professora Maraia, para que nós não percamos, ou não perdamos, né, essa conexão do Banco Mundial com as instituições públicas brasileiras. Agradeço mais uma vez a interrupção. Leonardo, então você poderia passar para a professora Mais para que ela possa responder os questionamentos? Sim. I already passed to Mariah two questions. The first one being from Maria Carvalho. What would be the role of control bodies, like finance bodies in government, in the evaluation of public policies? And have you worked with organs of external audit or external control? That's one question, and maybe we tackle that first before we go to the next one. Sorry. Mariah, you're muted. Yes, if I understand the question correctly, it's around working with auditing offices that might be doing evaluation work. Yes. I have done that a little bit, yes, and it is actually an area of growth for the auditing community to be getting into the evaluation space or world. Leo, do you want to just translate that and I'll add? Então, ela disse que já fez trabalho nessa área e que é uma área que está crescendo bastante. So for those of you who have auditing backgrounds or might work for auditing agencies, you're probably familiar with the auditing association, International Auditing Association called INTOSAI. Para aqueles que trabalham na área de auditoria, talvez tenham conhecimento do... What is the name of the... INTOSAI. INTOSAI. International Society for Supreme Audit Agencies. Sim. A sociedade
Conselheiro Nacional para a Auditoria Suprema. Yes, all courts of accountability are members of the INTOSAI. Right. And in fact, in 2019, I was in Moscow working with the Supreme Audit Agency of Russia, which chairs INTOSAI currently. Em 2019, ela esteve na Rússia para o encontro com o Departamento de Auditoria na Rússia, que no presente momento é o chair, não sei como dizer o chair, está sobre o rotatório, a chair rotatória, e no momento eles têm a presidência desse corpo internacional. And for the whole international membership, in 2018, 2019, there was something called the Moscow Declaration, which set out a new agenda for how Supreme Audit agencies can work in certain performance areas. E parte desse trabalho levou a preparação de um documento que se chama Declaração de Moscou, que estabelece algumas recomendações para como esse trabalho de auditoria em avaliação deve ser feito. Algumas guias, algumas práticas. And really, one aspect of that underlying element is the use of performance audits, what they're calling performance audits, and in the context of looking at the Sustainable Development Goals. E nesse contexto, eles estão olhando para a performance das auditorias, focado também com relação aos desenvolvimento sustentável, as metas de desenvolvimento sustentável. So in general, we see auditors thinking more about evaluation because they have certain new pressures on them. Então, alguns auditores estão começando a olhar mais para o lado da avaliação, dadas as pressões que são feitas, né, pelo sistema neles para voltar para essa importância dos sistemas de avaliação e as metas que têm que ser cumpridas. But I would say that auditors have a narrower areas of expertise and narrower areas of work than evaluators. They're looking at normative targets. Are we meeting the targets? It's more of a checklist approach in simple terms. E é importante lembrar que os auditores eles têm um papel ou um modo de visão um pouco mais estreito com relação ao avaliador, que o avaliador olha em outros aspectos da performance, né? Então é nessa área que pode existir uma colaboração entre as duas profissões. So whereas evaluators could be thinking about many different things, and really it's about performance, the outcomes of the project. So there are complementary skills, but they're not the same. But I think that there's plenty of opportunity to work together. E como existem essas diferenças nas duas profissões e como eles olham para as ambas diferentes, existem complementaridades no trabalho que ambos fazem, do auditor e do avaliador. E, portanto, a colaboração é muito importante. And just finally, I think there's a role for independent bodies, but there's also a role for internal evaluation as well in whatever we're doing. And that's my final comment on this. Thank you. Maria, could you repeat just the last part, sorry? There are roles for independent bodies, external bodies, and there are roles for internal bodies. So we need to think about this in a systemic way. E existem papéis fixos que são dados às instituições ou às pessoas, órgãos que fazem o papel da avaliação e os que fazem a auditoria. E existe a necessidade de que nós tenhamos consciência disso e tentamos trabalhar da melhor maneira possível. So, Mariah, the second question from Alexandre was that they have had experience in Ceará with the World Bank with respect to the water sector development, sewage, preparing some of those works, infrastructure.
And as per the request of the World Bank, they created a company to evaluate the results of the project. The company foresees the evaluation of this project, some of the projects, but this is not part of a Latin American culture or the budget office's practices to be doing this kind of evaluation. Therefore, his comment was mostly to say that there is a need for more support from the World Bank so that we can make the connection between the dots between them and the bodies that can do this evaluation. So they work closely, but that some of those practices and tasks are not so much part of the Budget Control Office. So I think really that's a matter of, just in response, I'd need to know more. It's very interesting, but I think in general, the World Bank has really emphasized much more planning at the start of projects for planning for the results later on. And I like to say that evaluation begins at the beginning, not at the end of a program. So that, yeah. And there are many different ways that something like this could be evaluated, but we just want to have that conversation early. And if it's useful, Leo and I can have separate conversations. Thank you very much. Thank you. Então, o que a Maraia disse é que os projetos do Banco Mundial começam já com um plano para avaliação de resultados, para avaliação da performance do projeto durante o ciclo de vida do projeto. E através desse processo, nós antecipamos que Eu entendi, Leonardo. É bom para todo mundo. Eu participei desse processo desde o princípio, lá na sede do Banco Mundial. De fato, tem a previsão dos resultados. Eu fiz isso no comentário. A minha pergunta é se nós podemos ainda avançar nessa parceria das instituições administrativas brasileiras, públicas, né, claro, com a parceria do Banco Mundial para a obtenção desses resultados em maior escala. Essa é a pergunta mais genérica, tá certo? Porque é nosso intuito aqui, G-Local and Global, né? Thank you very much. Thank you very much. Sim, com relação a esse ponto, nós podemos conversar offline de como o Banco Mundial pode estar apoiando vocês nesse processo. Isso, sem dúvida, a gente pode conversar mais sobre isso. Leonardo, eu ia te pedir apenas para, como a gente está com um tempo curto, pedir para que a professora responda mais essa pergunta e faça já seus comentários finais, né? Para que a gente possa, né, dar prosseguimento aos outros painéis, tá bom? Mariah, do you have any questions that you'd like to pose? And once we have your questions, we'll have those answers and we'll start wrapping up. And just wanted to ask if you have any questions or if you want to make any further comments. I know that you have a time constraint, so I would just like to thank you and let you know that Leo and I are happy to answer any follow-up questions. If you have any need for any particular resources, articles, books, anything around evaluation capacity development, Leo and I can certainly respond to that. But, Brazil is a very, I'm always impressed when I go to Brazil with its people, just the cities, the professionalization. So I'm sure that you are in very capable hands, and I will hope that you will share your examples with us about the wonderful things you're doing. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pelas perguntas e mencionar que isso é o início de um diálogo, que nós estamos à disposição para conversar com vocês e compartilhar artigos ou boas práticas na área de desenvolvimento de capacidades e monitoramento e avaliação. É um trabalho que nós fazemos juntamente com vários parceiros e estamos à disposição, eu e a Maraia estamos à disposição para ter esse diálogo. Então, é o início de um diálogo e
foi um prazer estar conectado com vocês. Bem, então, agradeço mais uma vez. Thank you very much, Malaya, and you're welcome, né? More time, more one time, and we are expecting you in Brazil one day, né? Ok. Então, agradeço a todos, né? Nós tínhamos ainda algumas perguntas, mas como o tempo extrapolou, eu vou pedir para que a organização verifique todas as perguntas e possa estar encaminhando depois para os nossos painelistas, né? E eventualmente possam estar respondendo em algum canal que fique disponível aí depois do evento, tudo bem? E inclusive tinha algumas perguntas para mim aqui, mas aí realmente o tempo está extrapolado, tá? Acredito que todos ficaram muito satisfeitos com as exposições dos nossos painelistas e agradeço mais uma vez aos organizadores dos eventos, aos nossos painelistas, a todos os participantes, né? Teremos agora mais um excelente painel e peço para que todos os nossos painelistas, por favor, para o prosseguimento, desliguem suas câmeras e microfones para que a gente possa dar sequência ao nosso evento. E aí eu passo a palavra para o cerimonial. Muito obrigado. Thank you very much. Obrigado. Thank you very much. It's a pleasure.